Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre literatura de cordel. Vamos ler um poema de cordel, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor do texto, ou seja, aquele que fala no texto. Literatura de cordel é comum no lugar onde você vive? A literatura de cordel não é muito comum aqui no estado do Paraná, apesar de que algumas pessoas que moram aqui no nosso estado vieram de outros estados e podem ter trazido com elas essa cultura. No entanto, geralmente não é tão comum assim que o nosso estado tenha como cultura essa literatura de cordel. Outros estados brasileiros ou outras regiões do nosso país, como o Norte, Nordeste, nesses locais é mais comum nós verificarmos essa literatura de cordel. No entanto, já é de conhecimento de vocês, porque na escola você já viu em algum momento, seja no 6º ano, no 7º ano, em algum momento você já leu um poema de cordel, você já leu algum poema, você já trabalhou até mesmo na aula de artes, a xilogravura, você já trabalhou com isso em algum momento. Você já fez essa leitura, você já teve este contato. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Primeiro ali, nós temos a capa de um livrinho de literatura de cordel, que é caracterizado por uma xilogravura. A xilogravura é uma espécie de desenho que é feita por meio de carimbos. Então, ela é feita com uma espécie de carimbo, que aí é desenhado na capa do livrinho, né? É um livrinho bem fininho, que geralmente vai ter ali um poema, uma poesia. E ali a gente tem outros livrinhos de literatura de cordel vendidos. E lá nós temos eles penduradinhos, que é isso que caracteriza a literatura de cordel, que ele era pendurado em cordas, por isso chamado de cordel. Vamos fazer a leitura agora de um poema e você vai verificar algumas características dessa literatura presente no poema. Então, a literatura de cordel ela é feita para ser declamada e a característica dela é ser oralizada e também utilizar uma linguagem informal, então uma linguagem mais do dia a dia das pessoas comuns. Então é normal a gente ver uma linguagem mais regionalista, uma linguagem que foge lá da linguagem culta, foge até mesmo da norma culta. Ah, professora, mas eles escrevem tudo errado. Não é errado, só é diferente da norma culta. Então é um tipo de literatura que foge da norma culta, ela é diferente da norma culta. Ela caracteriza mais um falar regional, um falar do homem do campo, um falar um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a ver nos livros e na literatura, tá? Vamos ver como é que isso acontece aqui nesse poema? Poeta da roça, sou fio das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia e de milho. Então aqui ele diz, sou filho das matas, quer dizer que ele nasceu no campo, que ele nasceu onde tem floresta, onde tem mato. Então quer dizer que ele não é da cidade. Sou filho das matas, eu não sou da cidade. Cantor da mão grossa, o que quer dizer ter a mão grossa? Quer dizer você ser trabalhador braçal, você trabalha no pesado, você trabalha no campo, você trabalha em serviços braçais. Quando a gente desenvolve um trabalho pesado com as mãos, por exemplo, na roça, trabalha com enxada, trabalha plantando, trabalha com alguma coisa que tenha que pegar coisas pesadas com a mão, você vai acabar engrossando a palma da sua mão. Por quê? Porque ele vai criar atrito com a mão e vai criar calos, esses calos engrossam a mão, por isso que diz mão grossa. Então ele diz, eu sou cantor, mas eu tenho a minha mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. Trabalho então na roça de inverno, no inverno e no verão. Então, eu trabalho todo o tempo. Para mim não tem inverno nem verão. Qualquer momento eu estou trabalhando. A minha chupana, nesse caso é choupana, que é uma casa de barro e de palha, é tapada de barro, só fumo cigarro de palha de milho.
Sou poeta das brenha, ou seja, sou poeta de um lugar distante, de um lugar no mato. Não faço papel, ou seja, não faço papel de algum menestrel. Um menestrel, ele simboliza o poeta de antigamente. Os menestréis, antigamente, eram poetas que andavam pelos caminhos fazendo poesias cantadas. Então, eles iam de cidade em cidade cantando músicas, fazendo as suas poesias. E ele está dizendo aqui que ele não é nenhum menestré ou menestrel ou errante cantor. Errante quer dizer que vai de lugar em lugar, que vive vagando, que vive viajando com sua viola, cantando pachola procura de amor, cantando contente à procura de amor. Não tenho sabença, ou seja, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria, pois nunca estudei. Apenas eu sei meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vive sem cobre, e o filho do pobre não pôde estudar. Nesse caso, cobre simboliza dinheiro. E ele faz oposição com outra palavra, que nesse caso está também rimando, que é pobre. Então, ó, o meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, vivia sem dinheiro. O filho do pobre não pode estudar. Então, nós temos uma figura de linguagem aqui que chama-se antítese, que é quando eu tenho duas palavras opostas, duas palavras que são contrárias uma da outra, e aí ela causa aí essa imagem de contradição dentro de um mesmo verso, de uma mesma estrofe. Eu canto vaqueiro vestido de couro. Então, é essa figura do vaqueiro do sertão. Brigando com touro no mato fechado, que pega na ponta do brabo novio, novio é o novilho, ganhando lugio do dono do gado. Lugio aqui é elogio. Então, eu sou o vaqueiro, eu trabalho para alguém, eu cuido do gado. O vaqueiro é aquela figura daquele homem que tem aquela roupa de couro. Aquela roupa de couro do vaqueiro, ela é necessária porque no sertão, o vaqueiro precisa se embrenhar em alguns lugares, embrenhar é entrar no mato, em alguns lugares que tem espinhos. Por isso eles usam roupas de couro, chapéu de couro, que é característico do vaqueiro. Então ele diz que pega na ponta do brabo novilho. Na ponta quer dizer a ponta do não sei se é a ponta do chifre, se é a ponta do laço, ganhando elogio do dono do gado, sendo elogiado pelo patrão, que é o dono do gado. Eu canto o mendigo de sujo farrapo. Eu canto o mendigo, ele está dizendo aqui, eu canto para o pobre, eu não canto para o rico, eu canto para a pessoa pobre. Coberto de trapo e mochila na mão, que chora pedindo socorro dos homens em geral, né? E tomba de fome, sem casa e sem pão. E assim sem cobiça dos cofres luzente. Então, sem cobiça, ele não quer nada de dinheiro, ele quer pão, que é a pessoa que ele está falando, o pobre. Ele quer pão, ele quer ter o que comer. Eu vivo contente e feliz com a sorte. Então, eu, sem querer ter muito dinheiro, sem cobiça nenhuma, eu vivo contente e feliz com a minha sorte. Essa sorte que ele está dizendo é a sorte a vida que ele leva. Então ele está dizendo que a vida que ele leva é a sorte dele, é a sina dele, é a vida que ele leva, é isso que ele quer mesmo. E vivo contente com o que eu tenho, morando no campo sem ver a cidade. Cantando as verdades das coisas do norte. Lembra que eu falei para vocês que essa literatura é mais comum em Norte e Nordeste? Então, é muito comum ver essa poesia vindo de poetas de lá. Então, do Norte e do Nordeste, tá? Atividade de número 1. As formas assinar e estudar, que aparecem no poema, correspondem aos registros formais assinar e estudar, respectivamente. O que mudou no registro dessas palavras em relação à norma padrão? Qual é a diferença entre essas duas palavras? Nessa linguagem mais informal e na norma padrão. Eu quero que você destaque lá no teu caderno essas duas diferenças e já a gente volta.
Nesse caso, lembra que eu falei para vocês que na poesia, nessa poesia de cordel, você ia ver uma linguagem informal e um regionalismo? Então vai ter aí a transcrição de como essas pessoas deste local falam no dia a dia. Se fosse, por exemplo, pessoas daqui do Paraná, seria diferente. Um regionalismo paranaense ali tratado naquela literatura. Aqui, então, a diferença entre assinar e assinar é o R. Então, ali eu tenho um A agudo e o R. Vamos ver aqui, ó. O R final foi suprimido em assinar e assinar, e estudar e estudar. E também o A, ele tem ali o acentozinho que foi trocado também. Professora, mas tá certo escrever desse jeito? Não. O que eu falei para vocês? São registros diferentes. Então, nós temos a norma culta, que é a norma padrão, em que são regidos os nossos documentos, as aulas de língua portuguesa, a linguagem da televisão, a linguagem dos livros, dos manuais. Então, nós temos a norma padrão, a norma culta. No entanto, no dia a dia, as pessoas falam de formas diferentes e a literatura abraça esse dizer do povo. Então, não é errado o dizer do povo, só é em desacordo com o padrão. Entendem isso? Então, a literatura ela tem essa licença para escrever fora do padrão, porque ela está retratando o regionalismo desse povo. Então, aqui na literatura não é errado escrever assim. Se você for fazer um texto jornalístico e escrever assinar, aí sim está em desacordo. Aí eu posso dizer para você que está errado. No entanto, se você está produzindo um texto de literatura neste sentido, aí sim. Então, tudo depende do que é que você está produzindo. Se trata de uma literatura de cordel, é uma coisa. Mas se você está produzindo um texto que é, por exemplo, um jornal, aí é outra coisa, tá? Por que os falantes da língua portuguesa falam de forma diferente? Você sabe o que é variedade linguística? Sou fio das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça, de inverno e de estio. Nos versos acima, o eu poético revela que nasceu e mora na roça. A maneira de falar das pessoas varia, por exemplo, de acordo com o lugar onde elas nascem e vivem. Quem é do sul ou tem um jeito de falar diferente de quem é do nordeste. O jeito de falar de quem é do campo pode ser diferente de quem mora na cidade. Temos, nesse caso, uma variedade geográfica. Então, a gente tem variação geográfica, a gente tem variação de idade, tem variação, muitas vezes, de classe social, tem uma variação no tempo, por exemplo, antigamente se falava de um jeito, hoje se fala de outro. Então, nós temos variação geográfica, por exemplo, no Brasil se fala o português do Brasil e em Portugal se fala outro português, que é a mesma língua, mas tem variação. Então, a variação linguística, ela tem relação aí com a maneira como que as pessoas usam a língua. Então, não é certo e nem errado, só são jeitos diferentes de usar a língua. A norma culta é uma das variedades. A linguagem informal é outra variedade, tá? Atividade de número 2. Qual é a importância do uso das duplas visage, coragem, estudar e assinar para a construção do poema? Por que será que ele usou visage, coragem, estudar e assinar? Pensa um pouquinho, vou dar uma dica, tem a ver com o som, tá? Escreve lá no teu caderno, já eu volto.
E aí, conseguiu? Vamos ver aqui. As formas variantes da língua permitiram a construção de rima por causa da regularidade sonora presente nas duplas, visagem e coragem. Se ele tivesse, estudar e assinar. Então, ele usou essas palavras para a construção da rima. Vamos ler um pouquinho mais. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinado. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o filho do pobre não pode estudar. Nesses versos, o eu poético diz que não estudou e fala da condição econômica da sua família. O grau de escolaridade ou instrução, assim como a idade, o sexo, condição socioeconômica, convívio social, são fatores que influenciam no modo de falar das pessoas. Nesse caso, trata-se de variedade social. Há várias maneiras de falar e escrever uma língua, e seus diferentes registros estão condicionados a situações específicas de uso. Dessa forma, todas as variações devem ser aceitas e nenhuma delas pode ser considerada superior, mais correta ou mais importante. Então, quando a gente discrimina a maneira de uma pessoa falar, nós estamos discriminando a pessoa, tá? Vamos colocar em prática o que vocês aprenderam. Você pode fazer essa atividade que está no WordWall, neste link, clicar no Start para iniciar o jogo e arrastar para fazer as perguntas e a resposta. Outra dica é você colocar lá, digitar WordWall, variedade linguística, que vai dar certo também, tá? Na aula de hoje, então, nós lemos um fragmento de poema de cordel, do Patativa da Saré, poeta da roça. Identificamos marcas linguísticas que evidenciam o locutor desse texto. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.